Oi, pessoal, tudo bem? Bom, gente, antes de tudo, eu quero passar um feedback super rapidinho para vocês de uma coisa. Antes de você cultivar qualquer planta, eu acho que você tem que ter em mente que as plantas morrem, plantas perdem folhas e assim vai. Quando você compra uma plantinha no supermercado ou num garden, é super normal que você traga ela para sua casa, replante ela no seu substrato e às vezes ela perde folhas e fica feia. Isso é super normal porque a planta passa por fase de desenvolvimento. Principalmente isso acontece quando você ainda não sabe manusear a planta. Por isso é super importante que antes que você adquira uma planta, compre uma planta, você dê uma estudada super rapidinho sobre ela. Isso vai te ajudar muito no cultivo. Isso aconteceu com esses dois antúrios meus, né? Antes de eu adquirir eles, eu pesquisei bastante, eu vi como se cultivava e qual era a melhor forma de cultivo e cheguei à minha conclusão e plantei elas no vaso que eu achava adequado para cada uma delas. Mas vamos lá à história. Bom, gente, primeiramente, assim que ele chegou, ele tinha folhas bem pequenininhas. Eu ainda tenho folhas da primeira leva, né, que ele chegou. Era essa daqui de baixo, essa de trás e essa caidinha aqui, ó, tá? Logo em seguida ele soltou outras folhas, como vocês podem ver, ainda maiores, né? E agora, finalmente, ele tem uma folha bem grandona e vai ficar maior, né, nas próximas que vierem. No caso, essa daqui. E eu acho que em breve solta mais alguma folha. Bom, gente, como eu havia falado no vídeo de replante quando eu comprei ele, eu plantei nesse vaso propositalmente porque eu queria que o caule da planta ficasse alongado, né? Talvez no futuro eu colocasse uma estaca de madeira aqui ou replantasse ele em outro vaso. E aí, houve alguns comentários que esse não seria o vaso ideal, que o ideal seria um vaso maior, né, para ele se desenvolver melhor. E bom, vamos lá. É o que eu falei sobre desenvolvimento e tal das plantas. O que acontece? A base, quando você cultiva orquídeas, é que você não pode plantar orquídeas em vasos grandes. Elas não gostam, elas demoram para se desenvolver em vasos grandes e, obviamente, demoram para soltar flores. Eu usei essa técnica por muito tempo com outras plantas minhas e deu super certo. No caso aqui, eu tenho a prova viva disso. Esse daqui, assim que ele chegou, ele já começou a soltar folhas e se desenvolver super bem. Enquanto esse daqui passou um longo tempo, depois daquela fase que ele perdeu as folhas e soltou essa folha maior, apenas com essa folha aqui. Bom, eu fiquei super decepcionado, eu não sabia o que eu estava fazendo de errado e finalmente eu descobri o que eu estava fazendo de errado. Bom, gente, o erro era o vaso. Olha o tamanho de um vaso para o outro, vocês já conseguem notar a diferença muito visível, né? Tá um pouquinho sujo, mas é isso mesmo. Bom, gente, a técnica do vaso é muito importante para qualquer tipo de planta, principalmente se ela é uma muda. Não plante plantas pequenas, mudas pequenas, em vasos grandes. Ela vai enraizar primeiro para depois soltar folhas. E se você quer ver folhas rápido, não é a solução plantar elas em vasos grandes, por mais que o porte da planta seja grande. Os antúrios, na maioria deles, pelo que eu sei, eles são epífitos. Então são plantas que nascem assim como as orquídeas, em árvores, né? Então você utilizar vasos grandes é quase irrelevante, já que a maioria das vezes ele vai ter caules alongados. Vocês podem ver que tanto esse que está no vaso pequeno está com caule alongado, quanto esse daqui que está no vaso grande também está com caule alongado. Porque na verdade os antúrios são plantas epífitas, plantas que preferencialmente querem alguma coisa para se agarrar. Uma dica legal que eu tenho para vocês é que ao invés de vocês plantarem eles naquelas estacas de esfagno, que o pessoal tem feito bastante, eu recomendo vocês comprarem madeira nobre, assim como acontece com as orquídeas, e replantar em madeira nobre, porque assim você vai ter muito mais tempo com o suporte, né? Porque o esfagno, mesmo o de melhor qualidade, ele se desfaz muito rápido, como vocês podem ver nos dois vasos, né? Ele já se desfez. Bom, outra regra para que eles se desenvolvam bastante, isso eu percebi
Agora que eu voltei de viagem, por quê? Ele soltou a maioria dessas folhas enquanto eu estava viajando. E vinha uma mocinha aqui regar minhas plantas, mas não regava igual eu, né? Então não borrifava as folhas. E isso atrasou bastante no desenvolvimento das folhas novas dele, né? Ele tá soltando uma nova folha ali, ó, como vocês podem ver. E eu espero que ela se desenvolva melhor, porque, né, eu estou borrifando todas as manhãs. O local que você coloca elas também é muito decisivo. Gente, essa história de planta dentro do apartamento, apesar da planta sobreviver e às vezes bem, ela não se desenvolve quanto num jardim. Por quê? Dentro de um apartamento, dentro de casa, o ambiente é fechado. Apesar de ter uma janela ou coisa do tipo, não é a mesma coisa do que um ambiente externo, né? E eu notei isso desde que eu inventei de colocar plantas dentro de casa. Nenhuma das minhas plantas se desenvolvia tão bem quanto as plantas que estavam aqui do lado de fora. Se tem uma coisa que as pessoas me perguntam bastante é sobre adubação. Sempre querem saber, não importa o tipo de planta, elas sempre querem saber o adubo que eu utilizo. E pasmem, gente, desde que elas chegaram, eu fiz aquela única adubação e depois não adubei mais. Por quê? São folhagens, são plantas que o bonito é as folhas. E então elas não necessariamente precisam de tantos adubos quanto, por exemplo, as orquídeas, né? Que sem adubo elas não dão flores. Nesse caso aqui, desde que eu comprei elas e tal, eu não fiz mais adubação. E elas se desenvolveram muito bem, porque o segredo delas é realmente um bom tratamento com água, né? Outra dica também importantíssima, não regue elas com água de cloro. Água de cloro vai queimar a ponta delas, tá? Isso também serve para plantio comum. Ele queima as pontas e a planta pode até morrer por conta de excesso de cloro na água. Se você não tiver como fugir, né, do cloro da água, deixe a água descansar de um dia para o outro num balde e faça a rega das plantas. Preferencialmente borrifando água nas folhas, tá? Não essas folhas mais antigas, mas eu falo as folhas que ainda estão se desenvolvendo. Isso vai ajudar bastante com que a planta cresça e se desenvolva. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, comenta aqui embaixo e curta. Tchau, tchau.